Porque Jesus disse que nos últimos dias da história deste mundo haveria uma falsificação dos dons espirituais. Estamos começando mais um estudo da Palavra de Deus. Por isso, pegue a sua Bíblia, vá dando pausas no vídeo, para que você possa ir também conferindo tudo que eu estiver lendo aqui na Palavra de Deus. Se por acaso você não tiver Bíblia, os textos irão aparecer aí na tela do seu celular. E o primeiro texto que eu gostaria de ler nesse momento está no livro de Atos, capítulo 2, e o verso 38, que diz assim: Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pedro aqui está fazendo um sermão para milhares de pessoas. E Pedro diz: olha, o Messias morreu porque dos pecados de vocês. E eles ficaram com o coração aflito. E eles perguntaram para os apóstolos, especialmente para Pedro, que estava pregando: o que faremos, irmãos? E Pedro disse o que eu acabei de ler para você: arrependam-se, seja batizado e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Como que uma pessoa recebe o dom do Espírito Santo? Não é quando ela nasce. O dom do Espírito Santo é dado a partir do momento quando ela se arrepende dos seus pecados, quando ela é batizada em Cristo Jesus, e aí ela recebe o dom do Espírito Santo, como disse a Palavra de Deus. Existem muitas pessoas que não conhecem acerca dos dons do Espírito Santo. Muitas pessoas nem sequer sabem se de fato tem o dom do Espírito Santo em si mesma. Por isso a Bíblia diz assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Então a Bíblia diz, especialmente aqui o apóstolo Paulo, ele diz: vocês não devem estar desinformados sobre os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, ou seja, vocês precisam conhecer sobre os dons espirituais. Se a Bíblia diz que nós precisamos conhecer sobre os dons do Espírito Santo, é porque é algo importante, é porque é algo sério. E quando nós continuamos pesquisando na Bíblia, quando chegamos no versículo 12, ainda de 1 Coríntios, ele vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. O texto que eu li, Paulo está dizendo o seguinte, ele está aqui começando a explicar a respeito dos dons espirituais. Ele diz o seguinte: olha, a igreja é o corpo de Cristo. O nosso corpo tem vários membros. Tem o olho, tem a boca, tem o nariz, tem o braço, tem vários membros. E, assim como o corpo tem vários membros, a igreja de Deus tem pessoas com vários dons diferentes. É isso que ele quer dizer. Por isso que no verso 29, o apóstolo Paulo vai dizer assim, acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? E ele diz no verso 31, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, 29, 30 e 31. Então o apóstolo Paulo diz na palavra de Deus de que os dons são diversos. Existem vários dons. E ele diz o seguinte: será que todos são apóstolos? Não, nem todos têm o dom de ser apóstolo. Será que todos têm o dom de curar? Não, nem todos têm o dom de curar. Todos têm o dom de falar em outra língua? Não. Ou seja, o que Paulo quer dizer é o que eu falei agora há pouco. Nem todos
têm o mesmo dom. Assim como o corpo tem vários membros e cada um tem a sua função, assim também Paulo quer dizer o seguinte, que na Igreja de Cristo, cada um tem o seu dom diferente, cada um tem uma função diferente. Ou seja, de acordo com a Bíblia, não é obrigado todos ter o mesmo dom. Você já pensou se em uma igreja, em uma congregação religiosa, todos tivessem somente o dom de cantar? Quem que ia pregar? Quem que ia recepcionar as pessoas? Quem que ia cuidar das crianças? Ou seja, os dons são diversos. Cada pessoa tem um dom diferente. Então, existem dons diferentes para cada tipo de pessoa. E por mais que você pode pensar, o dom do outro é melhor que o meu. Não, os dons são todos importantes. Em uma outra passagem, o apóstolo Paulo vai dizer assim, a boca não pode dizer para o olho, sou melhor do que você. Ou a mão dizer para o braço, sou melhor do que você. Não. Ou seja, os dons são todos importantes. Nenhum é melhor que o outro, porque todos têm uma função. Qual que é a função? Fazer o corpo de Cristo avançar, crescer. Agora, por mais que existam pessoas que conheçam acerca dos dons espirituais, muitas pessoas não dão importância. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 12, verso 14. E quando você vai para 1 Timóteo capítulo 4, verso 14, ele disse assim, não seja negligente para com o dom que você recebeu. O apóstolo Paulo, no texto anterior que eu acabei de ler, ele disse o seguinte, a pessoa natural, o homem natural, isto é, o indivíduo que ainda não entendeu a respeito dos dons de maneira profunda, o indivíduo que ainda não se converteu nesse ponto, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela se discerne espiritualmente, ou seja, o indivíduo só vai entender a importância dos dons espirituais quando ele deixar o Espírito Santo começar a trabalhar de maneira mais profunda na vida dele. Nós não devemos ser negligentes para com o dom que há em nós. Ou seja, nós precisamos aperfeiçoar esse dom. Nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos participar de palestras que nos ajude a desenvolver o dom. E nós precisamos também aproveitar as oportunidades para colocar em prática o dom que Deus nos deu. E mais, a Bíblia diz que Jesus, antes de subir aos céus, ele deu dons aos homens, ele deu dons aos seus seguidores. Acompanhe comigo o texto que diz assim, por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A palavra de Deus diz que quando Jesus subiu às alturas, quando ele subiu para o trono do Pai, ele concedeu dons aos homens. O evangelista Marcos vai dizer o seguinte, estes sinais acompanharão aqueles que creem em mim. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Marcos 16, 17. Então Paulo disse em Efésios que Jesus concedeu dons aos homens. Agora Marcos vai dizer que Jesus falou que, pelo menos aparece aqui 2 dos dons, não é, que ele concedeu. Eles expulsarão demônios. Eles quem? Os que creem em Jesus. Não só os discípulos de sua época, mas essa é uma promessa para nós também. Eles expulsarão demônios e falarão novas línguas. Ali, quando o Espírito Santo foi derramado, eles passaram a falar uma outra língua.
um outro idioma, como a gente aprendeu no último tema, um idioma para o qual eles nunca haviam estudado. E eles pregaram o evangelho para aquelas pessoas de outras nações. Bom, mas a Bíblia nos orienta que nós precisamos ficar atento, ficar esperto em relação aos dons espirituais. Porque Jesus disse que nos últimos dias da história deste mundo haveria uma falsificação dos dons espirituais. E isso constitui um dos sinais da volta de Jesus. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 7 e o verso 22 e 23, Jesus disse assim, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então Jesus aqui está dizendo que na volta dele vai ter pessoas que vão dizer assim, Senhor, nós não profetizamos, nós não expulsamos demônio, nós não fizemos milagres. E Jesus irá dizer assim, eu nunca conheci vocês. Isso significa que haveria falsas profecias, que haveria falso exorcismo, que significa expulsar demônios, haveria falsos milagres. Isso aqui é uma falsificação dos dons, o dom de profetizar, dom de profecia, o dom de expulsar demônios, que é o dom do exorcismo, e o dom de milagres. Então haveria uma falsificação dos dons. Senão Jesus não diria, eu não conheço vocês. Significa que eles fizeram esses milagres não por meio de Jesus. A Bíblia diz que Satanás também faz milagres. E mais, hoje, quando nós vemos em muitos movimentos pentecostais, falando em línguas estranhas, que ninguém entende o que está sendo falado, isso é uma falsificação dos dons espirituais, especialmente em relação ao dom de língua. Porque como nós aprendemos no último tema, o dom de língua, em Atos capítulo 2, é um dom sobrenatural, onde o Espírito Santo capacitou os apóstolos a falar um outro idioma para o qual eles nunca haviam estudado. Ou seja, era uma língua falada em outro país. Não é uma língua estranha em que ninguém entende o que está sendo falado. E mais, o dom de língua é dado quando há uma necessidade. Qual que é a necessidade? Onde todos falam português, de ter o dom de língua. Todos ali entendem português. O dom de língua, o dom de língua verdadeiro bíblico é dado para ensinar a alguém que não fala o seu idioma. Essa questão dos dons espirituais é algo tão sério, que Jesus contou uma parábola. Em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, ele contou a parábola dos talentos. E ele diz no verso 14 em diante que o reino dos céus será. Veja, quando ele diz que será, é algo que vai acontecer no futuro. E o que é que iria acontecer de acordo com essa história? Jesus diz que este Senhor saiu para uma terra distante e ele confiou aos seus servos alguns talentos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento. E a Bíblia diz, Jesus falou que aquele que recebeu 5 talentos, no verso 16, ele foi e multiplicou e ele ganhou mais 5. O verso 17 vai dizer que o que recebeu 2 talentos, ele saiu e multiplicou, ganhou mais 2, ficou com 4. Agora a Bíblia diz, no verso 18, que o que recebeu 1 talento, ele escondeu, ele enterrou o seu talento. Esses talentos também nós podemos aplicar para os dons espirituais. E a Bíblia diz no verso 19
que aquele senhor voltou para ajustar contas com os seus servos. E o que recebeu 5 logo disse: Senhor, o Senhor me confiaste 5 talentos, aqui está mais 5. E aquele senhor disse: Bem-aventurado, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E apareceu também aquele que recebeu 2 talentos. E ele entregou ao seu senhor e disse: O senhor me confiou 2 talentos, aqui está mais 2, 4 talentos. E aquele senhor disse: Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Por fim, chegou aquele que recebeu 1 talento. E ele começou a inventar desculpas. Ó Senhor, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou, eu tive medo e enterrei o meu talento. Quando você avança para o verso 30, Jesus disse: Ele foi lançado no fogo. Aquele servo mau e negligente, a Bíblia diz que ele foi lançado na fornalha de fogo ardente. Perceba que a história que Jesus contou, no início ele disse: o reino dos céus será. Ou seja, ele fez uma profecia de que nos últimos dias, antes da volta dele, muitas pessoas iam passar a ser negligentes acerca dos dons espirituais, acerca do dom que recebeu de Deus. Muitos iriam colocar em prática esses dons. Muitos iriam aperfeiçoar esse dom, da semelhança ao que recebeu 5 talentos, ao que recebeu 2 talentos. Mas também haveria pessoas que pegaria o seu dom, que saberia do seu dom e que pegaria e enterraria, ou seja, não colocaria em prática. Por medo, por vergonha, por medo da crítica. Pode ser que eu estou falando para você que você sabe que você tem um dom que Deus te deu, mas por que você não tem colocado em prática? Você tem medo do que as pessoas vão pensar? Você tem medo de ser criticado? Você tem preguiça de aperfeiçoar este dom que Deus te deu? Vamos pensar no seguinte: nós trabalhamos no nosso dia a dia para o nosso ganha-pão. E nós cada dia mais procuramos aperfeiçoar aquela habilidade de trabalho que a gente tem. Por quê? Porque é para o nosso ganha-pão, é para alimentar a nossa família. Agora, por que para a causa de Deus nós somos desleixados? Por quê? A Bíblia diz: se nós não colocarmos em prática o dom que o Espírito Santo confiou a nós, nós estamos correndo o risco de perdermos a vida eterna. Porque quando nós colocamos em prática o dom espiritual, nós estamos, primeiro, desenvolvendo a nossa fé. Segundo, nós estamos deixando Deus nos usar para alcançar outras pessoas. Isso é tão sério que eu gostaria de fechar com o verso 31 e 32 de Mateus 25, que Jesus disse o seguinte: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E se você continuar lendo o texto, Jesus vai dizer que um grupo será colocado à direita e um outro grupo à esquerda. E aqueles que estiverem à direita, Jesus irá dizer assim: vinde bendito do meu Pai e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava preso e vocês foram me ver. E os salvos perguntarão: quando foi que te vimos com fome, ou com sede, ou preso, ou forasteiro e te hospedamos? E Jesus irá dizer assim: quando vocês fizeram
a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês praticaram o dom que vocês tinham. Como assim? Existem pessoas que têm o dom de hospedar outras pessoas. Coloque em prática esse dom. Existem pessoas que têm o dom de visitar pessoas. Coloque em prática esse dom da visitação. Existem pessoas que têm o dom de alimentar outras pessoas. Coloque em prática esse dom. Isso não significa que quem deve fazer essas coisas é só quem tem o dom. Não. E por isso Jesus irá dizer: vocês viveram o Evangelho na prática. Vocês praticaram os dons que vocês tinham. Vinde, bendito de meu Pai, e entrai na posse que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você percebe como os dons espirituais devem ser praticados em nosso dia a dia? E Jesus irá dizer para os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estava preso e vocês não me visitaram. Eu era forasteiro e vocês não me hospedaram. E eles irão perguntar: quando que te vimos assim, Senhor? E Jesus irá responder: quando vocês deixaram de fazer a um destes meus pequeninos irmãos, a mim deixaste de fazer. E a Bíblia diz que irão estes para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meu amigo, de acordo com esse livro, nós não devemos ser negligentes para com o dom que há em nós. De acordo com esse livro, se nós não colocarmos em prática o dom que Deus nos deu, nós estamos correndo sério risco de abandonar a fé, de deixar de viver o Evangelho na prática. Existem pessoas que só serão alcançadas pelo dom que você tem, pela amizade que você tem para com elas. Se você ser negligente em relação a esse ponto, você está, digamos que, impedindo outras pessoas de conhecer acerca do Evangelho eterno. Você pode se perguntar: mas eu ainda não sei qual que é o meu dom. Eu acho que esse é o momento de explicar a diferença entre talento e dons. Talento, cremos que é uma habilidade natural. Você já nasce com aquela habilidade. E cremos que o dom, como a gente viu no primeiro texto bíblico, é quando você passa a fazer parte do reino de Deus e Ele vai te capacitar com uma habilidade que você não tinha, para que você coloque na obra dele aquela habilidade, aquele trabalho. Há também a possibilidade de você fazer parte do reino de Deus, do povo de Deus, e já ter uma habilidade para fazer algo que há necessidade na igreja. E o Espírito Santo pega aquela habilidade que você já tinha e constitui em um dom, ou um talento espiritual, um dom espiritual para você trabalhar na obra de Deus. Bom, tudo que é criado para um propósito. Por exemplo, eu estou aqui com um celular. Pense aqui nesse celular. Se o celular pudesse ser um objeto animado, se ele pudesse ter vida, e você usasse esse aparelho celular como uma colher para pegar alimento, ele poderia dizer: eu estou sendo infeliz. Por quê? Porque eu estou sendo usado para uma função na qual eu não fui criado. Eu não fui criado para ser um instrumento de pegar alimento. Eu fui criado para ser um celular. Com essa ilustração, eu quero te dizer o seguinte: quando você começar a praticar aquilo que Deus colocou em você, quando você começar a desenvolver a habilidade que Deus te deu, o dom que Deus te deu, você vai ter uma felicidade interna que ninguém vai tirar de você. Sabe por quê? Porque você está fazendo aquilo para o qual você foi criado.
Por outro lado, se você começar a fazer algo para o qual Deus não te criou, você vai ser uma pessoa infeliz. Você entende o exemplo do celular? Você só será uma pessoa feliz quando você passar a praticar aquilo para o qual Deus te chamou. Deus te deu o dom da riqueza. Use a riqueza para ajudar pessoas. Deus te deu o dom da música. Use esse dom que Deus te deu, não para engrandecer a si mesmo, mas para exaltar o nome de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas por meio da música que você canta. Deus te deu o dom de falar. Use esse dom para pregar o Evangelho. Qual é o dom que Deus te deu? E você pode se perguntar, como que eu vou saber que eu tenho habilidade para essa área? Então, eu vou te dar algumas dicas para você descobrir o seu dom. Ore aquele que te criou. Pergunte a Deus em oração, Senhor, qual é o meu dom? Revela para mim. Eu quero aquele dom, Senhor. Dá para mim. Agora, o segundo passo é o seguinte, você vai começar a aproveitar as oportunidades que se apresentar diante de você para colocar em prática aquilo que você acha que é o seu dom. E terceiro ponto, as pessoas irão te dar uma resposta em relação àquilo que você faz. As pessoas irão dizer se aquilo que você faz é bom ou não. Se você leva jeito para aquilo ou não. Quando você descobrir o dom que Deus te deu, pratique, aproveite as oportunidades, porque isso vai ajudar você a aumentar a sua fé. E fazendo assim, Deus vai estar usando você para alcançar outras pessoas para o reino dos céus. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa ser fiel ao dom que há em ti, que você não seja negligente, para que você possa estar assim, se preparando para a volta de Jesus e ajudando também outras pessoas a se prepararem. Jesus conta com você. Jesus espera usar você, mas para isso você precisa se colocar nas mãos dele. Um abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.